Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Salvador Jesus nos acompanhem nesse momento, na meditação da palavra que nós trazemos. Eu destaco do texto do Evangelho o versículo 15 para vocês e convido a que nós leiamos juntos. E um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus. Vendo que foi curado, voltou glorificando, dando glórias, agradecendo. Podemos dizer assim. Uma história que eu ouvi essa semana, de que algo que aconteceu, esse colega compartilhou, mas que também nós podemos ver em nossos jornais, nossa cidade, pessoas que são atendidas nas mais diversas enfermidades. Situação de acidentes, situações de enfermidades crônicas, muitas vezes que duram meses e até mesmo anos nos hospitais. A história que esse colega compartilhou diz que um desses pacientes, a gente não precisa se dizer o nome, guarda apenas o exemplo, né? Depois de passar muitos meses no hospital sendo atendido, a equipe médica identificou o problema e conseguiu, de maneira muito pontual, resolver, sanar aquela enfermidade, e a pessoa, então, recebeu alta. Quando foi notificado pela equipe médica que estava de alta, simplesmente levantou e disse: já está na hora, e foi embora. Não lembrou de agradecer. Na sua concepção, todo aquele período que permaneceu ali, todos os enfermeiros, assistentes sociais, médicos, nas diversas especialidades, não fizeram mais do que a obrigação cuidar dele. E agora, é hora de voltar para casa. Tenho muita coisa para resolver. Quanto tempo eu perdi estando aqui dentro desse hospital? A pessoa saiu, olhando para as suas tarefas, olhando para frente, e esqueceu de olhar, de reconhecer o trabalho, o serviço de todos aqueles que permitiram que ele saísse naquelas condições. Essa história, meus irmãos, como eu digo, ela não é apenas pitoresca desse colega pastor, capelão. Mas nós vemos ela acontecer todos os dias. Quantos e quantos corações recebem bênçãos e, ao invés de reconhecê-la de fato como são bênçãos, interpretam, compreendem-na como direito adquirido. E que aquele que os atende, que os favorece, os permite viver a alegria, não cumpre mais do que seu papel e dever. Triste, né? Incomoda, né? Pois é. Hoje, aliás, né? Hoje é dia das crianças, né? Vindo de lá, de Seropédica para cá, né, nós vimos algumas empresas que estão trabalhando, né, preparando brinquedos, espaço de recreação, pessoas que estarão disponíveis para servir a comunidade. Quem são? Não sabem. Estão ali para servir as crianças. Talvez aqui algumas das crianças que estão aqui, ou aqueles que não vieram, mas nos acompanham, participem de alguma dessas atividades. Fica o alerta, tá? Sejam agradecidos. Há pessoas que investiram tempo, recursos, né? Estão lá dedicados de maneira voluntária para oferecer a vocês, crianças, ou a seus filhos, pais, né? Um momento de alegria em meio à correria. Fica aqui, né? Para que a gente não repita, não replique um estereótipo de um coração endurecido.
Isso nos leva para o texto do Evangelho de hoje. Corações agradecidos. Jesus, no texto do Evangelho, conforme Lucas nos relata, ele vem descendo do norte da região da Palestina para Jerusalém. E ele passa entre duas cidades, região de Samaria, na Galileia. E ele encontra com 10 homens que estavam com lepra, 10 leprosos. A lepra, nos tempos bíblicos, diferente do que é hoje, que tem cura, tem tratamento, exige sim uma reclusão, um cuidado, mas não a tal ponto como naquele período. Alguém com a doença da lepra não apenas se sentia mal, mas ele precisava proclamar para todo mundo: leproso, leproso, imundo, imundo, para que ninguém se aproximasse dele. Para ser alimentado, quando as famílias se preocupavam, os familiares iam até fora da cidade, num determinado lugar, deixavam ali o alimento e voltavam. Todo esse estigma, não apenas físico, mas emocional, social, fazia parte daqueles que estavam ali. E eles, ao verem Jesus, clamaram de longe. E aí pediram por socorro. Daqueles 10 homens que foram curados, 9 seguem o seu caminho. Um deles volta-se para Jesus e volta pedindo, louvando a Deus, porque reconheceu que havia sido curado pelo Senhor. E aqui começa o verdadeiro drama que o texto nos traz. 9 daqueles homens foram igualmente abençoados, mas não voltaram para Jesus. Há muita conjectura quando nós olhamos para sermões de outros pastores, comentários acerca disso. Seria a preocupação de que esses homens estavam talvez tão interessados, saudosos de suas famílias, que foram direto para encontrar seus familiares. Ou que talvez, como na história que esse colega pastor capelão trouxe, simplesmente estavam preocupados com sua agenda, o tempo que haviam perdido fora de ofício. Olharam para Jesus apenas como um milagreiro, alguém que não fez mais do que a sua tarefa. E aí vem a pergunta: o que fazemos depois que recebemos bênçãos de Deus? Conseguimos enxergar? Conseguimos perceber o cuidado diário de Deus conosco como bênçãos? Ou numa situação mais delicada e específica de uma enfermidade, ou de uma situação mais crítica de risco de vida, em que Deus te protegeu, te livrou, consegue reconhecer como bênção? 9 seguiram adiante, apenas um voltou. Aqui está o contraste que a lei de Deus nos atinge. O pecado dos 9 não é o desrespeito litúrgico, mas a ingratidão, que é uma forma sutil e mortal de idolatria. Lutero, no Catecismo Maior, ele destaca, conforme o primeiro mandamento, falando que a idolatria não está apenas na veneração de estátuas, mas numa condição de confiança. Ele diz: tudo aquilo em que depositares a tua confiança e o teu coração, e aquilo de que esperas todo bem, isso é o teu Deus. Os 9 receberam o dom, mas eles não reconheceram o doador. Eles ficaram satisfeitos com as bênçãos, mas desprezaram a comunhão com quem a concedeu. Nesse sentido, fica claro no texto a velha
a velha trindade profana da qual o autor luterano Michael Lockwood afirma. Os ídolos do eu e eu mesmo. Tudo é meu, tudo é para mim. O primeiro na fila, que seja eu. Este é o ser humano na sua condição básica de sobrevivência. Terra de farinha pouca, em tempo de farinha pouca, né? Já disse o Luiz, e o ditado popular, meu pirão primeiro. Mas às vezes nós nem estamos esperando o tempo de farinha pouca. Apenas queremos o nosso pirão primeiro. A lei aqui, meus irmãos, ela nos espelha. Quantas vezes também nós pedimos livramento, e quando esse livramento vem, nós seguimos adiante sem sequer voltarmos o olhar. Quantas vezes a saúde restaurada ou o emprego obtido, a reconciliação na família se tornam apenas fase superada. Vou seguir em frente. A ingratidão é mais do que esquecimento. Ingratidão, olhando para o texto de Lutero, é desconfiança de Deus. No sentido de o oposto da confiança. É viver como se Deus não fosse o doador de todo o bem. Como nós vemos no texto de Ruth, a história de Noemi, que em meio às suas perdas disse: o Todo-Poderoso me afligiu, o Senhor está contra mim. Algumas semanas estávamos estudando aqui os textos nas quarta-feiras, e aí falávamos, né, quando diante do sofrimento, muitas vezes nós dizemos assim, mas por que isso aconteceu comigo? E olhando para a história de Jó, né, nós aprendemos a dizer assim, e por que não comigo? O que me torna tão especial que eu não posso sofrer o que os meus irmãos sofrem? O apóstolo Pedro fala sobre isso também na sua carta, em meio às perseguições que a igreja sofria no primeiro século. Irmãos, né, não desanimem, não deixem de se congregar como alguns estão fazendo, pois sofrimento semelhante aos teus, outros irmãos também estão sofrendo ao redor. Estar atento e deixarmos de olharmos apenas para o nosso umbigo. Princípio muito claro do egoísmo humano e espiritual. Pastor Lockwood também nos lembra que Deus usa a lei em nossos sofrimentos para destruir a nossa autossuficiência. Os 10 leprosos estavam ali quebrados, e a sua lepra os havia despido de qualquer pretensão. Por isso clamaram. Mas, uma vez curados, 9 voltaram para a antiga idolatria, seguiram as suas vidas. Voltaram ao culto do eu posso, eu consigo, eu mereço, talvez. E aí vem a questão. Quantas vezes também nós não incorremos em repetir esses modelos? Oramos na dor, silenciamos na bonança. Choramos pedindo ajuda, mas não cantamos agradecendo a ajuda recebida. A ingratidão é o retorno à lepra. Não a lepra do corpo, mas a lepra de uma alma endurecida. Se eu parasse esse texto aqui, não só vocês, mas eu também ficaria profundamente incomodado. E é muito fácil pregar até aqui. Basta agir como juiz. Apontar o dedo para o outro e dizer, olha como que você é ingrato. Mas eu não estaria sendo grato também com a própria palavra de Deus, que é quem me resgata do pecado, da ingratidão, da autossuficiência. É por isso que o texto continua, né? Há mais uma notícia boa. Há um dentre os 9 que volta. E não por acaso o evangelista Lucas deixa destacado, ele é um
samaritano. Faz diferença para vocês saber que é ou não um samaritano? Por que que Lucas, o evangelista, ele destaca, e este era um samaritano? Alessandra, Marcelino, por que será que Lucas destaca isso? Ele era um estrangeiro? Não era um dos nossos, né? Não era um nobre. Mas estrangeiros também nós vemos, talvez como brasileiros e argentinos falamos, né? No futebol. Mas também era argentino, não é? Há um desprezo, né? Uma configuração que você faz assim, o outro, ele é o estranho. Né? Isso, para os judeus, isso, no pensamento, para quem Jesus está, né, o evangelista Lucas está relatando, para os judeus, se alguém seria idólatra, ímpio, imperfeito, nada mais justo ser um samaritano. Os judeus não, os judeus têm uma história, têm uma linha, uma linhagem, né? Mas Jesus fala, pois é, de onde menos se espera, ali brota e ali fica o testemunho de uma fé genuína. A fé verdadeira não está relacionada à linhagem, à história, à tradição, a méritos. Não. A fé verdadeira, ela muitas vezes ela é, no texto aqui aparece para nós como algo inesperado, surpreendente, que vem do coração daqueles que se sentem menores, aqueles que se sentem indignos. Como que a graça de Deus me achou? Como que a graça de Deus me alcançou? Isso fala muito em nossos dias e deve falar mesmo alto ao nosso coração. Não é pela nossa tradição, eu sou filho, neto, bisneto de fulano que era daquela igreja, daquela linhagem, ou era luterano, ou construiu aquele templo, aquela capela. Não. É de cada um de nós em reconhecer, o Senhor me alcançou, ainda que eu não mereça e não tenha nada de bom para lhe apresentar. A graça do Senhor me encontrou e me alcançou. Aqui está o cerne do Evangelho. O verdadeiro culto começa quando o coração reconhece a graça recebida. Eu não mereço, Senhor, mas ainda assim, Tu me alcançaste. A pergunta de Jesus, né, não se achou quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? Essa pergunta de Jesus não é uma pergunta amarga, no sentido assim, povo de coração duro, ninguém me agradeceu. Aqui a gente, abrindo só um parênteses, né, é um alerta para o serviço de ação social da igreja. Quando nós servimos o próximo na expectativa de que ele nos recompense com um muito obrigado, com uma volta, uma participação nos cultos, com a vinculação à membresia da igreja, a chance de frustração é enorme. E estamos servindo pelo motivo errado. Sim, agrada, mas a chance de você se frustrar e deixar de fazer é muito maior, porque você botou a motivação no lugar errado. Não é pela resposta do outro que eu vou servir, mas pela motivação de quem me dá condições de servir. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós servimos porque Deus em Cristo nos serviu primeiro. Nós estendemos o socorro ao necessitado porque Deus nos deu condições de fazê-lo. E às vezes, o que nós temos a oferecer nem sempre é o que a pessoa espera.
mas a gente vai servir, porque o Senhor nos motiva. Coração bondoso. Deixa eu me entender melhor. Sim. O coração não é bondoso, o coração agradecido. Não depende da sua história prévia. Quando você reconhece que é Deus quem faz por você. Esse é o ponto. Esse é o ponto no texto. O Evangelho, portanto, não é apenas uma história de milagre, né? Mas é um retrato do reino de Deus. Cristo é aquele que nos chama para nos curar, nos cuidar. Nesse sentido, eu quero trazer uma reflexão. Quando nós chegamos aqui no culto, talvez, não parei para auscultar cada um de vocês, mas muitos que chegaram aqui, chegaram com uma série de promessas frustradas, corações feridos. Muitos estão aqui na oportunidade de dizer assim: obrigado, Senhor, porque eu completei 79 anos, porque eu pude estar com a minha mãe no dia do seu aniversário, ou por outros motivos, depois de uma cirurgia eu poder estar aqui, ou outras razões, mas estar na casa de Deus é voltar, não apenas para ver o pastor Eris, não, nem é por isso, misericórdia, não façam isso, né? Mas eu estou aqui porque aqui é a casa do Senhor, onde Jesus está presente. Eu estou aos pés do Senhor Jesus para agradecer. Quais são os motivos de gratidão? Começa porque você está vivo, porque o dia hoje está lindo, porque os pássaros cantam para você, porque Deus te dá condições de andar, de se locomover, de pagar um transporte público ou particular. Tudo o que Deus nos dá, e Lutero fala isso para que nós sejamos atentos, não sejamos em sentido egoísta: Deus não me deu aquilo que é do outro, então não estou satisfeito. Agrade-se com aquilo que Deus entrega para você, é seu, Ele está contigo, Ele é por ti. Nesse ponto, meus irmãos, nós olhamos agora para a história de Ruth e Noemi. Noemi estava realmente muito frustrada, olhando para as suas perdas e achando: Deus está contra mim. Ora, igualmente é Ruth, uma jovem, viúva. Quando Noemi faz a proposta para ela: minha filha, não me acompanha, volta para sua terra. Eu já sou idosa, não tenho filhos. O que você pode esperar de mim? Se eu tiver filhos e eles crescerem, você não vai casar com eles. O que você vai esperar de mim? O que eu tenho para te dar? Ela disse: não. Aonde você for, eu vou também. Onde tu for sepultada, eu serei sepultada também. O teu Deus é o meu Deus. Ruth não sabia o final da história que nós sabemos. O que aconteceu com Ruth? Quem lembra? Ruth casou-se com Boaz, e mais que isso, Ruth tem o nome dela na linhagem do Salvador. Ela sabia que isso ia acontecer? Não. Nem eu, nem você sabemos o que Deus tem preparado para nós. Mas é maravilhoso quando a gente é surpreendido por histórias de pessoas como eu e vocês, confiam na graça e somente na graça, e vivem dia após dia confiando que esse Deus não nos desampara. E ainda que você esteja passando por um dia de dificuldades, ou como Paulo que diz no texto de Timóteo: olha, não desanime, jovem pastor, segue firme no trabalho para o qual você foi chamado, porque eu não desanimo, ainda que agora, como você vê, eu estou aqui, sob ameaça de morte, preso como um criminoso, a ponto de ser executado, como de fato foi. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Essa é a boa notícia, meus irmãos, que sustenta todos esses homens a ter corações agradecidos. Nós sabermos
em quem estamos crendo, confiando, confessando. Esse é o chamado do primeiro mandamento. Quem é o Senhor teu Deus? É o Deus do teu umbigo? É o Deus Mammon que nós pregamos há 2 semanas atrás? Ou é o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, que em amor enviou o seu Filho para viver como um ser humano e morrer no meu e no teu lugar, que ressuscitou, que está com o Pai no céu, preparando para todos nós uma morada, e que no dia derradeiro ressuscitará a você, a mim e a todos os mortos, e dará a todos nós que cremos nele a vida eterna. Se é esta a tua fé, então diga comigo, amém. Nos coloquemos de pé.